Na Igreja Ortodoxa, não existe adoração a ídolos. Existe a veneração e a reverência aos santos ícones. Ícones não são ídolos. Ídolos são imagens de deuses pagãos e demônios. Ícones são as imagens de Cristo e dos santos, que são os membros do corpo de Cristo. É interessante explicar que, no Antigo Testamento, não era possível representar a Deus em um ícone. Mas, a partir da encarnação do Verbo, Deus, na pessoa de Cristo, assumiu nossa natureza e também assumiu, por consequência, uma imagem visível. Deus se fez homem e nos revelou sua imagem em Cristo, que diz: quem me vê, vê o Pai. Essa imagem é santa e sagrada, pois a graça de Deus não se separa de sua imagem. Portanto, não é somente correto venerar a imagem de Cristo nos santos ícones, como negar essa veneração é negar a encarnação do Verbo e separar a graça de Deus de sua imagem, que é sagrada. A reverência e a veneração dos ícones sagrados acompanham o povo de Deus desde o Antigo Testamento, onde o povo de Deus venerava com todo zelo a Arca da Aliança, as tábuas da lei, etc. A veneração aos objetos sagrados seguiu no Novo Testamento e ao longo de toda a história da Igreja até os nossos dias. A Santa Cruz, os ícones, etc., todos os objetos sagrados que fazem parte da vida da Igreja estão unidos à graça de Deus e fazem parte da tradição apostólica e patrística que vem do próprio Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas pode-se ter a dúvida: quando foi que realmente a Igreja passou a representar a sagrada imagem de Cristo e dos seus santos nos ícones? Será que esta tradição iniciou-se apenas a partir de São Constantino, 300 anos depois da ascensão de Nosso Senhor aos céus? Na verdade, não. Vemos que a tradição da Igreja de representar a Cristo nos ícones, representar sua imagem santa e sagrada, começa com o próprio Senhor Jesus Cristo. Temos o relato na tradição da Igreja que em pelo menos 2 ocasiões Nosso Senhor fez Ele mesmo ícones seus. Uma dessas ocasiões, quando Santa Verônica enxuga o seu rosto ensanguentado e o seu rosto fica imprimido, né? O ícone, a sua imagem fica imprimida no tecido ao qual Santa Verônica o havia enxugado o rosto no momento de sua paixão. E outro fato histórico muito bem registrado por Santo Eusébio de Cesareia, muito antes do ano 100, Santo Eusébio de Cesareia nos conta a história do rei Abiagar, de Edessa, que, estando muito enfermo, pediu generosamente pelos seus enviados que Cristo fosse até Edessa curá-lo. Cristo não foi até Edessa curar o rei Abiagar, mas enviou com seus discípulos um pano, um pedaço de pano, onde ele mesmo, né, tinha colocado o rosto, e neste pano ficou também, como na ocasião de Santa Verônica, a imagem dele, a imagem do Cristo, a imagem de seu rosto santo. E ao chegar este tecido diante do rei Abiagar, o rei Abiagar em Edessa ficou curado pela aquela imagem, através da graça enviada por nosso Senhor Jesus Cristo, que estava imprimida naquele tecido. Na própria Edessa, quando os persas estavam a invadir Edessa, os cristãos
se defenderam através daquele mesmo ícone do mandílion, que foi produzido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A imagem do mandílion sagrada expulsou, apavorados, de forma milagrosa, todos os invasores persas e manteve seguro o povo de Edessa. Antes de 544, geralmente os ícones ou as imagens, as representações de Nosso Senhor Jesus Cristo eram feitas como de um jovem grego, como um jovem filósofo grego, muito diferente dos ícones que temos hoje. A partir de 544, a partir do grande milagre da expulsão dos persas de Edessa, todos os ícones passaram a representar a imagem do Santo Mandílion, né? Aquela imagem feita pelo próprio Cristo, aquele rosto imprimido pelo próprio Cristo no santo tecido do Mandílion. Então, a partir daí, a igreja passa, a partir desse milagre, a igreja passa a produzir nos seus ícones aquela mesma imagem, aquele mesmo rosto do Cristo que milagrosamente ficou estampado no Santo Mandílion. E muito diferente do que o iconoclasmo moderno protestante tenta dizer, que os ícones, né, que a imagem de Cristo representado nos ícones é, na verdade, a imagem de imperadores, né, e não a imagem do próprio Cristo, que a aparência dele não seria aquela. Mas sabemos pelos registros históricos de Edessa, por documentos históricos, que não, que a imagem que a igreja, a partir de 544, passa a representar de Cristo nos ícones, é a imagem do mesmo Cristo, do mesmo rosto, presente no Mandílion, que foi produzida pelo próprio Cristo na ocasião da cura do rei de Edessa, Abiagar. Finalizamos esse vídeo, portanto, concluindo que os santos ícones não são ídolos, porque ídolos são imagens de deuses pagãos e demônios. Deus proíbe no Antigo Testamento que se faça a imagem de ídolos e que se adorem os ídolos, né? Pois todos os povos da época, né, tinham o costume de fazer imagens do sol, fazer imagens das estrelas, do mar, de animais e de qualquer tipo de coisa, para adorar como se fossem Deus, né? É só dar uma olhada nos deuses antigos do Egito, deuses nórdicos, gregos e etc. Tantos e tantos exemplos de ídolos. A palavra que Deus usa em seus mandamentos no Antigo Testamento não é imagem. Deus não proíbe que se faça imagem. Deus proíbe que se faça ídolos. Ídolo é uma coisa muito específica. Imagem é uma coisa muito relativa. Qualquer coisa é imagem. Mas Cristo, Deus, no Antigo Testamento, proíbe especificamente a fabricação de ídolos, que são imagens de falsos deuses e de demônios. O próprio Deus manda a Moisés que faça imagens de querubins e coloquem no santuário ao lado da Arca da Aliança. Vemos nisso que o problema não é fazer imagem de coisas sagradas, de coisas dos céus. O problema é fazer imagens de ídolos, de falsos deuses. Pois é o próprio Deus que ordena a Moisés fazer imagens, né, fabricar imagens de anjos para colocar na Arca da Aliança. E Deus não podia ser representado no Antigo Testamento porque Deus, né, ainda não tinha revelado sua imagem. Mas, a partir da encarnação do Verbo, o Deus homem, né,
Deus assume uma imagem visível e, a partir disso, podemos representá-la como Ele mesmo a representou no Mandílion. E tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que é de Deus é sagrado, é santo e está unido à graça de Deus. Assim como as Sagradas Escrituras estão ungidas e unidas à graça de Deus, a imagem de Cristo, Deus, é santa e sagrada e não está separada da sua imagem. A imagem de Cristo é santa e sagrada e transmite a sua graça. Também a imagem dos santos, porque os santos são ícones de Cristo e membros de seu corpo e participam de sua graça. Finalizamos então este vídeo e esta explanação sobre os santos ícones com um texto de São Gregório de Palamas sobre o segundo mandamento, o mandamento de que não farás imagens de ídolos, qual a compreensão que devemos ter e a compreensão que tiveram os apóstolos e os santos desde o início da igreja e que é mantida até os nossos dias na igreja em sua ortodoxia. Nos diz São Gregório: você não fará imagem alguma que se assemelhe aos seres que estão no alto dos céus, sobre a terra e nas águas, para adorá-los e glorificá-los como se fossem deuses. Pois todos eles são criaturas do Deus único, que no final dos séculos tomou a carne de um seio virginal, apareceu sobre a terra, viveu entre os homens, sofreu por sua salvação, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus, com seu corpo e está sentado à direita da majestade, no ponto mais alto. É com este corpo que ele retornará em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Será, portanto, dele, que se fez homem por nós, que por amor a ele você fará ícones. É dele que por meio destes ícones você se recordará. E é a ele que por meio destes ícones você adorará, erguendo seu intelecto por intermédio destes ícones, até este corpo venerado do Salvador, que está sentado à direita do Pai do céu. Da mesma forma, você representará e venerará a figura dos santos, não como deuses, pois isto não é permitido, mas por causa da relação que nos une a eles, pelo estado e pela honra imensa que nos conferem quando o intelecto, por intermédio dos ícones, se refere a eles. Como Moisés representou os ícones dos querubins no santuário, este Santo dos Santos era a imagem daquilo que está acima do céu. O santuário cósmico trazia em si o ícone do mundo inteiro, e Moisés o chamou de santuário. Não porque ele glorificava as criaturas, mas porque através delas ele glorificava a Deus que criou o mundo. Também você não deifique os ícones de Cristo, nosso Mestre, nem os dos santos, mas através deles você adorará aquele que primeiramente nos criou, a sua própria imagem, e que a seguir, em seu indizível amor pelo homem e por sua benevolência, tomou sobre si nossa imagem e revestiu-se dela. Você não venerará apenas o ícone divino, mas também a imagem de sua cruz, pois esta é um símbolo imenso. É o troféu que Cristo ganhou sobre o demônio e toda a falange dos adversários. Por isso, eles tremem e fogem quando a veem representada. Este símbolo, antes mesmo de se tornar o modelo, já era glorificado nos profetas e fazia grandes prodígios. Mas será no momento da segunda vinda daquele que foi suspenso nela, o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que veio para julgar os vivos e os mortos, e que surgirá, como na origem, este grande e terrível símbolo, com poder e grande glória. Assim, glorifique-o agora,
a fim de que então você possa vê-lo abertamente e ser glorificado com ele. E pelo fato de que os santos foram crucificados com o Senhor, você venerará os seus ícones, fazendo o sinal da cruz sobre sua face e lembrando-se daquilo que foram as suas obras, a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Da mesma forma, você venerará as urnas que contêm as relíquias dos seus ossos, pois a graça de Deus não se retirou deles, assim como a divindade não se retirou do corpo venerado de Cristo quando sua morte vivificante aconteceu. Se você fizer isto e se glorificar os que glorificam a Deus, ao se revelarem perfeitos em suas obras por amor a Deus, também você será glorificado por Deus e cantará com Davi, quando ele disse: Deus, eu honrei muito os que o amam.